glória, Senhor. Só a igreja. Maior do Abra a tua Bíblia comigo, se você trouxe Gênesis capítulo 35. Aleluia. Gênesis, no capítulo 35. Conta uma história acerca de Jacó. Mas eu não vim só contar uma história. Eu acho que se nós não conseguirmos aplicar a Bíblia nos dias de hoje, na nossa vida hoje, ela não tem nenhuma serventia para nós acerca de história de quem já viveu, já passou. Eu acredito sinceramente que Deus conhece teu coração, Ele sabe exatamente o que você precisa ouvir, o que você precisa receber. Aleluia. Deus não te traria nesse lugar se Ele não quisesse falar com você. Diz assim:
em Gênesis 35 e no versículo 2, diz assim: então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há em vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes, levantemo-nos e subamos a Betel, farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde eu andei. Aleluia. Sabe, Jacó, ele tem uma história fantástica para nós. A história de Jacó é uma história de um homem que enganou seu irmão, nasceu enganando o seu irmão, que aceitou a proposta de sua mãe para enganar o seu próprio pai e receber a primogenitura, que era bênção sobre o primeiro, que não era ele. E ele fugiu, e quando ele fugiu, ele foi parar na casa do seu tio Labão, onde ele foi enganado. E ele foi enganado por 2 vezes, até que ele conquistou o direito de ter como esposa Raquel. E ele teve Raquel e Lia. E depois ele traiu Labão, tomando suas ovelhas, deixando as malhadas para ele, pegando as fortes para si mesmo. Roubou suas filhas e seus netos e fugiu na calada da noite. Foi parar no deserto e foi encontrado por Labão. E quando ele foi encontrado por Labão e ele ergueram uma coluna de divisão entre eles, uma família dividida. Labão foi embora, deixou Jacó ali, e Jacó fugia da face de seu irmão Esaú, porque ele havia traído ele. Fala de traição, fala de família, fala de engano, fala de erro, mas fala de perdão, porque no meio disso tudo, ele passa a sua família no Val do Jaboque, ele deixa a sua família depois do ribeiro, e ele reconhece que ele tem uma luta com Deus agora. Ele diz: olha, até aqui vocês vieram comigo, eu ergui um altar, mas agora tem um momento que eu tenho que ficar sozinho com Deus, porque eu errei demais, e eu reconheço que os erros são meus. Esses erros não são da minha casa, não são da minha família, não são das pessoas que vieram comigo. Eles podem até ter cometido os seus erros, mas eu tenho os meus particulares com Deus e eu preciso resolver. E Jacó, ele passa a sua família, ele passa seus bens, ele passa tudo do ribeiro. E o ribeiro fala de água, e a água é palavra. E aí ele vai sozinho, ele coloca uma pedra como travesseiro, ele deita a cabeça sobre aquela pedra, num lugar chamado Peniel. E ele tem um sonho, e nesse sonho ele vê os anjos subindo e descendo numa escadaria que dá no céu. E ele diz: o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E desce um anjo, e é o próprio Senhor, só que em teofania, da maneira como ele pode aparecer para nós, que nós não venhamos a morrer. E luta com Jacó a noite toda. E de manhã ele pergunta para Jacó: qual é teu nome? O nome Jacó significa enganador. E o anjo pergunta: qual é teu nome? O que o anjo queria era que Jacó, ao dizer o seu nome, confessasse o seu pecado, dissesse: enganador, meu nome é engano. E aí ele fere a coxa, e quando ele fere a coxa de Jacó, no meio dessa luta, ele muda a caminhada de Jacó, a maneira como Jacó se comportava ao caminhar. Você está me entendendo bem? E aí quando ele consegue fazer isso, e ele troca o nome de Jacó, ele diz: não te chamarás mais Jacó, mas Israel será teu nome. E ele constitui sobre Jacó um nome que é o nome da nação santa de Deus. Tudo isso porque por causa de atitude. E eu vim aqui hoje falar com você acerca de atitude.
atitude de reconhecer erros, atitude de reconhecer aonde foi que eu caí, porque nós temos, é comum, nós não temos nada para te oferecer, só a salvação. E talvez seja por isso que muitas vezes a igreja está tão vazia, porque as pessoas ainda estão buscando coisas. Só que hoje você vê pessoas com muitas coisas e sem paz na família, casamentos destruídos, separação, filhos mutilados espiritualmente, porque não receberam de Deus o que precisava. Eu posso não ter nada, mas eu posso ter paz. Eu posso não ter nada, mas eu posso ter união. Eu posso não ter nada, mas eu posso ter vida. E tudo aquilo que me faltar, eu posso buscar se eu estiver em paz. Eu me lembro de um dia que eu conversava com um rapaz e ele falava para mim assim: eu não tenho meu porto seguro. Eu preciso atracar meu barquinho no final do dia, amarrar a cordinha no cais e sair do ambiente que pode a qualquer momento virar o vento e ser tempestuoso. O meu barco pode ficar balançando, mas eu preciso sair do meu barco, caminhar pelo cais e ter um porto, um lugar onde eu descanso. E creia, tem mais pessoas hoje querendo ficar no trabalho do que ir para casa, porque no trabalho tem amigos, no trabalho tem brincadeira, no trabalho tem risada, no trabalho tem conforto, no trabalho tem até mesmo conselho. Pessoas que me ouvem, que em casa não tem. E aí quando chega em casa, a pessoa já vai chegando perto da porta de casa e vai dizendo: ah, meu Deus, tem que voltar para casa. Porque ao invés de ser o meu porto seguro, é o lugar do desânimo, é o lugar da discórdia, é o lugar da acusação, da condenação, é o lugar do apontado dedo, é o lugar da separação. Uma família que já não janta junto, que não almoça junto, que não ora, que não sabe, que não se respeita para dar uma boa noite. Às vezes a pessoa pergunta: cadê o fulano, né? O fulano já foi dormir? Não, já foi, nem boa noite. Tudo separado, tudo arruinado. E chama família, e dá o nome de família. E Jesus, ele deixou uma marca tão forte sobre nós, sobre família. Irmão, hoje eu não estou poético, não vou romancear o evangelho, mas eu estou doce para falar sobre isso, porque Deus colocou isso no meu coração. Desde hoje de manhã, no meu trabalho, por várias vezes eu parei, Deus falou, Ele disse assim: ergue um altar ao Deus que te salvou no dia da tua angústia. Como é que eu ergo um altar? A melhor maneira de você erguer um altar é você rememorar o dia que você precisou de ajuda espiritual e Deus veio, e Deus mudou a tua vida. Sabe, erguer um altar significa elevar Deus, colocar Ele no alto, fazer lembrar um Deus grandioso, aquele que não tinha como eu escapar de uma situação, mas Ele veio e me ajudou. Não tinha como dar certo, não tinha como, mas de repente Ele olhou para mim e disse: eu tenho misericórdia de ti, eu vou te ajudar, eu vou devolver aquilo que você perdeu. Você vai resgatar. E ninguém está falando de dinheiro aqui, nem de carro, nem de casa. A gente está falando de paz, família, amor, aconchego, compreensão, que é o que falta na terra. É o que falta, é compreender. Jesus Cristo, Ele não veio para nos compreender, mas Ele nos compreendeu. Hoje nós carecemos da compreensão de Cristo. Eu preciso que Deus compreenda a minha fraqueza. Eu preciso que Deus compreenda o quanto eu ainda sou falho, o quanto eu ainda preciso da misericórdia dEle, o quanto eu ainda preciso ser resgatado em algumas áreas. Eu preciso da compreensão, mas não que Ele me compreenda para eu continuar sendo assim, mas que Ele diga: te compreendo até aqui, agora vamos mudar. Eu te compreendi, eu estava contigo no dia da tua fraqueza, eu entendi você. Glória a Deus, obrigado, Senhor, mas eu não aceito, diz o Senhor. O fato de eu compreender você não significa que eu aceito que você continue assim. Vem como estás, mas não para ficar do jeito que está, para que haja uma mudança. Então eu creio num Deus que Ele compreende o drogado, Ele compreende o bêbado, Ele compreende o prostituto, Ele compreende o avarento, Ele compreende o mentiroso, e Ele aceita que venha, mas
somente para que Ele entenda: eu te aceito do jeito que você veio, mas eu não posso manter você assim. Aleluia. Nós queremos um Deus que quer muito cada um de nós. Nós queremos um Deus que é apaixonado, Ele é louco por nós, Ele quer cada um de nós em particular. Mas Ele não quer do jeito que nós nos moldamos, Ele quer do jeito que Ele planejou. Ele escreveu cada um dos dias da nossa vida sem que nenhum deles ainda houvesse. Então tem coisa escrita a teu respeito, sobre tua casa, sobre tua esposa, sobre teu marido, sobre teus filhos, sobre tua vida, sobre onde tu ia morar, sobre a cidade, sobre o teu dom, o teu talento, onde tu ia trabalhar, o que tu ia fazer, quanto tu ia ganhar, quanto tu ia sofrer. Sofrer, sim, porque até mesmo os sofrimentos que nós passamos são permissões de Deus para que a gente venha crescer. Você nunca cresceu em meio a alegrias. Em meio a alegrias nós viramos criança, nós brincamos. Mas são os sofrimentos que nos dão base para que nós venhamos a nos tornar adultos espiritualmente. E hoje a gente veio para a igreja para dizer: pare de sofrer. Não, aproveite bem o sofrimento, porque é isso que vai te fazer crescer. Aproveite seu sofrimento como se fosse a coisa mais maravilhosa da sua vida. Dê um grande sorriso e diga: que bom que eu estou sofrendo, pelo menos eu vou crescer. Porque se eu não sofro, se eu não passo por uma aflição, o que diz a Bíblia? Quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não arderá em ti. Mas ele não te isentou de passar, ele só te isentou de morrer afogado, de morrer queimado. Ele não disse: você não vai passar, ele disse: quando passares. Tem que passar, pastor? Tem que passar. Irmão, eu vim para o Evangelho porque eu fali uma empresa. Eu não vim para o Evangelho porque de repente eu acordei e falei: eu quero ser pastor. Não, eu fui para a igreja porque eu queria recuperar uma empresa. E eu não ganhei a empresa de volta. E hoje, se você vier e disser: eu tenho a empresa para te dar, foi Jesus que mandou. Você foi o diabo. Eu não quero mais a empresa, eu quero continuar no Evangelho. Por quê? Porque através do Evangelho eu descobri o quão rico eu sou e não sabia. Rico de misericórdia, rico de amor, rico de paz, rico de temperança, rico de domínio próprio, rico em coisas que Deus me deu. Aleluia. Então hoje o nosso trabalho na igreja é ensinar as pessoas a baixar o dedo que está apontado e estender a mão que está encolhida. Perdoar, irmão. O princípio do Evangelho e o princípio da igreja semear é perdão. Você pode passar na igreja durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, se você continua com uma amargura no teu coração, se você continua irado, se você continua ainda tendo inimigos, se você continua ainda, mastigando ira, você não aprendeu o que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava na cruz, pendurado, totalmente cortado. Ele havia recebido chibatadas, ele estava todo mutilado, sangrando, morrendo. De repente ele puxa o fôlego, o diafragma dele estava esmagado. Você imagina os braços erguidos e o peso do corpo em cima do diafragma. Ele não conseguia nem respirar. Ele tinha que fazer força com os braços nos pregos e puxar. E na volta do ar é que ele podia falar. Isso foi explicado por um médico numa convenção cristã. E na volta é que ele podia falar. Quando ele puxava, quando ele voltava, ele dizia: perdoai, Pai, eles não sabem o que fazem. E voltava para o estado natural dele. Um homem que sugere perdão numa cruz, ele não vai aceitar uma pessoa irada. Ele não vai aceitar discórdia. Ele não vai aceitar argumento para não perdoar. Ele não vai aceitar ira. Sabe, nós devemos voltar. Tem algum momento da tua vida, eu explicava isso para um casamento destruído. Eu olhava para o homem e dizia assim: lembra quando você olhou para ela pela primeira vez? Ele foi lá. Mas aconteceu tanta coisa. Esquece a caminhada. O que você planejou naquele dia?
O que vocês conversaram? O que vocês montaram? O que vocês escreveram? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos construir isso, vamos construir aquilo, eu quero ter tantos filhos. Você planejou a sua vida. Por que deu errado? Não porque ela, não porque ele, não, porque eu. O princípio da cura é reconhecer que se está doente. Ninguém consegue curar o próprio organismo se não reconhecer que precisa de um remédio. O princípio da cura é reconhecer: eu estou doente, eu preciso resolver o meu lado. Tem alguma coisa em mim que está causando alguma coisa em alguém, ou talvez na estrutura familiar, ou talvez no meu trabalho, ou talvez no meu emprego. Mas eu sou agente de alguma confusão em algum momento da minha vida. Aleluia, você está aqui, amém? Amém. Eu preciso que você entenda que Jesus Cristo, quando ele permitiu, por que ele abençoou Jacó? Jacó enganou o seu irmão, Jacó usou do conselho da mãe, enganou seu pai Isaac no momento em que ele estava no leito de morte. Ele vestiu uma pelagem no braço, fez parecer que ele era Esaú, trouxe um prato de lentilha, trouxe a caça que não era ele que havia caçado, deu para o seu pai comer, mudou o tom de voz, se aproximou com o cheiro do seu irmão, beijou seu pai. Quando seu pai disse: te ajoelha que eu quero te abençoar, ele se ajoelhou, recebeu a bênção que não era dele, e depois se tornou um foragido. De que adianta eu ganhar alguma coisa se depois eu vou ter que fugir do meu próprio chamado? Aí ele pega e foge, e a sua mãe lhe dá um conselho: vai para a casa do teu tio. Quando ele chega perto da casa do tio, ele vê a sua prima tentando dar água para o rebanho, mas não consegue tirar a pedra do poço. Ele vai lá, remove a pedra do poço, dá água, e olha para ela formosamente e diz: sou teu primo, estamos juntos. Ela sai correndo, vai para casa e diz para o pai dela: eu encontrei alguém da família. Ele diz: traz aqui para nós abençoar. Quando ele chega ali, ele diz: fica conosco. Ele diz: eu fico, mas não trabalha para mim de graça, diz Labão. Eu quero te pagar, não é porque tu é da família que tu não vai receber nada. O que tu quer? Ele diz: não, olha, eu trabalho para ti 7 anos se tu me der tua filha Raquel. Disse: fechou, já é da família mesmo. Trabalha para mim 7 anos. Só que depois de 7 anos, quando ele cobra, diz assim: já trabalhei para ti o tempo necessário. Escuta, nós estamos falando de alguém que engana e que agora vai ser enganado. Porque tudo aquilo que o homem semear, isso certamente ele colherá. Aí Labão agora recebe o que? Uma noite de festa, embriaguez. E quando ele amanhece, quem é que está do lado dele? Lia. Mas não era Raquel? Não, agora é Lia. Por quê? Porque entre o povo de Labão não se dá a mais nova, se dá a primogênita, se dá aquela que chegou primeiro, como filha para o casamento. Ele diz: tu me enganasse. Não, não te enganei, isso é o costume do povo, tu devia saber. Aí ele diz: tá, e agora? Daí ele fala: não, então agora faz o seguinte, trabalha mais 7 anos para mim, aí eu te dou Raquel. Não, mas eu vou desposar ela já, não tem problema, mas vai trabalhar mais 7 anos. Aí trabalha mais 7 anos. Irmão, quando nasce o seu primeiro filho, ele diz: chega, quero ir embora, senão eu vou ficar escravo desse homem a vida inteira. Só que tem uma controvérsia, irmão, presta atenção nisso. Jacó, ele tinha 2 caminhos ruins: ou ele ficava com Labão, escondido, mas escravo do seu próprio sogro, ou ele enfrentava Esaú, que estava procurando ele para matar ele. Se ele saísse da proteção de Labão, ele tinha que enfrentar o seu irmão. Se eu ficar, o bicho pega. Se eu correr, o bicho come. Sabe o que Jacó teve que fazer? Ele teve que escolher a Deus. Ele teve que dizer: nem Labão,
nem Esaú. Eu quero o Senhor. Então eu vou tirar a minha família dessa confusão, que a minha família não tem nada a ver com isso. Eu vou parar de contar a minha vida para a minha família. Eu vou parar de denegrir a imagem do meu sogro Labão. Eu vou parar de denegrir a imagem do meu irmão Esaú. Eu vou passar todo mundo do ribeiro. Você está aqui comigo? Dá um amém, amém? Glória a Deus. Eu vou ficar sozinho nessa história, porque quem tem que pagar alguma coisa aqui sou eu. E eu preciso me encontrar com Deus para Ele mudar a minha história. Ele passa a família do ribeiro, coloca para o lado de lá, passa seus bens, vai sozinho e ele deita a cabeça numa pedra. Sabe o que é a pedra na Bíblia? Jesus. A Bíblia diz que ele usou uma pedra por travesseiro e, recostando a cabeça numa pedra, pegou no sono e teve um sonho. Você quer sonhar com a salvação? Tem que deitar sobre a pedra angular de esquina, a rocha eterna, Jesus Cristo, aleluia. É Ele que vai dar mudança para isso. Pastor, não é meio poético? Não, é certo como a luz está aqui. Aí quando ele acaba, quando ele é ferido, quando ele muda a sua realidade, quando ele é tocado, quando seu nome é mudado, agora ele vai ao encontro de Esaú. Ele manda o mensageiro e diz: vai à frente e vê se meu irmão está vindo. E aí o mensageiro volta e diz: teu irmão está a caminho, e vem com um exército. Ele diz: pega tudo que eu tenho, moedas, vaca, gado, bode, jumento, pega tudo que eu tenho e vai à frente, presenteia meu irmão. Diz para ele que tudo é dele, porque nada me pertence, porque eu tomei dele. Quando chegam à frente, o irmão diz: não quero nada do que é dele. Cadê ele? Eu fico imaginando Jacó vindo um pouquinho atrás, manquinho, dizendo: estou aqui, não me chama mais Jacó não. Ele se prostra diante do seu irmão e diz: errei contra ti, preciso da tua misericórdia. Se por acaso estiver no teu intento me matar, me mata, mas eu já me consertei com o Senhor, então agora eu só preciso me consertar contigo. Você não vai conseguir se consertar com pessoas se você primeiro não aceitar o Senhor, aceitar o caminho que Ele está te dando. Não é vir na frente e dizer: eu te recebo. Não, é você que tem que ser recebido por Ele, não Ele ser recebido por você. A gente diz: vem aqui aceitar Jesus. Será que Jesus te aceitou? Será que Ele me aceitou? Aleluia. Aí Jacó chega na frente de Esaú. Esaú salta do seu, quero crer que era um cavalo ou um camelo, não sei, e dá um abraço no seu irmão. E os dois choram, e os dois começam a conhecer as famílias. Esse aqui é meu filho, esse aqui é minha mulher, tua cunhada, esse aqui é o... E formam uma família de verdade. Esaú tinha riquezas, Esaú tinha exército, Esaú tinha tudo que ele queria, independente da bênção da primogenitura, porque a bênção verdadeira, ela não é dada por um homem, ela é dada por Deus, e ele já estava abençoado desde o ventre de sua mãe. Mas teve um que segurou o seu calcanhar na hora. Ei, quantos calcanhar nós não seguramos, gente? Quanta gente passou por nós demos uma seguradinha no calcanhar, julgando, falando. Quem sabe se nós não precisamos agora passar a nossa família e dizer assim: gente, tá ruim aqui em casa, tá tudo errado, né? Então passa vocês esse ribeiro, eu vou ficar sozinho com Deus um tempo, eu preciso me consertar com Deus. Eu fiz bobagem, eu acho que eu fiz bobagem. Eu tenho uma frase que ela não é dita por um homem, ela é dita para todo homem que chega perto de mim e que muitas vezes traz acusação e condenação na sua família. Então não é uma frase singular, particular. É uma frase que eu dou para todo homem que chega perto de mim com julgamento sobre sua casa, que diz assim: daquilo que você tem coragem de fazer, você tem pouca resistência para suportar. Às vezes
Um homem, ele tem coragem. Eu vou falar dos homens por quê? Porque quando Deus entrou no jardim para cobrar o pecado de Eva, ele chamou Adão. Ah, mas Eva pode pecar? Ei, escute, nós viemos primeiro. Quando Deus diz assim, ó, se tua mulher pecar contra ti e ela for pega em flagrante em adultério, podes dar carta de divórcio. E por que não fala que a mulher pode dar carta para o homem? Porque na cabeça de Deus nem é concebível que o homem traia a mulher. Nem passa pela cabeça de Deus que o homem caia em adultério. Deus diz assim, ó, se apenas olhares para uma mulher e a desejares no teu coração, já adulteraste com ela. E por que não fala o contrário? Se uma mulher olhar para um homem e desejar o homem no seu coração? Porque na cabeça de Deus, o homem é que não pode fazer isso, o homem é que não pode sentir isso, o homem é que está fadado à santificação, porque é através do homem que se santifica o lar. As cobranças são para o homem, não é? Isso não está liberando a mulher. Isso está dizendo para a mulher: assim como teu marido é santo, assim sejas tu santa. Assim como teu namorado, assim como teu cônjuge, assim como teu companheiro é santo. Pastor, mas ele não é. Aí nós vamos lá para a ressalva que Paulo deu para nós, graças a Deus, que diz: a mulher crente santifica o marido não crente, e o marido crente santifica a mulher não crente. Aleluia! Então eu preciso entender que se eu tenho uma fraqueza dentro de casa, puxa vida, eu tenho um cônjuge que não vai nem, parece aquelas malas de rodinha, você já carregou? Parece fácil na hora que você pega no aeroporto, pega a mala de rodinha, ergue assim, ela é bem pesada, mas tem rodinha. Aí você começa a caminhar e não acha mais o guichê para poder fazer o check-in. E aquilo vai ficando pesado, chega uma hora que você levanta a mala e diz: deixa eu dar um tempo aqui, dar uma descansada. Que até uma mala de rodinha, com o tempo, ela fica pesada. E aí eu preciso entender que as pessoas muitas vezes se tornaram malas com rodinha. Quando tem rodinha ainda vai, né, irmão? E quando não tem, tem que botar nas costas, que é uma mochila. Mas se foi Deus que colocou no teu caminho, suporte um pouco mais. Escuta, gente, eu quero Deus. Só levanta a mão quem quer Deus, por favor, levanta a mão só quem quer Deus. Aleluia. Então escuta uma coisa. Aleluia. O Tiago já levantou as duas, né? Eu também. Se te baterem a face, dá a outra. Se te tomarem a capa, dá a túnica. Se te fizerem caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá o que te pede e não negue ao que te toma emprestado. Porque essa é a lei. Para que te tornes filho do teu Pai que está nos céus. Aí depois Jesus vem e diz assim: tudo aquilo que pedires ao Pai, para Ele ser meu Pai, eu tenho que ser o seu filho. E como é que eu vou ser o seu filho se eu ainda estou com o coração amargurado e cheio de vingança? Tudo aquilo que pedires ao Pai, em meu nome, vô-lo será concedido. Por que as pessoas pedem e não recebem? Porque não são filhos. E Deus só atende o pedido de um filho. E por que não são filhos? Porque não perdoam. Mas o Senhor não sabe o que aquela pessoa me fez. Eu sei o que fizeram com Jesus e sei que Ele perdoou. Então, se o que fizeram contigo é maior do que uma crucificação que leva até a morte e morte de cruz, então você tem razão de ficar muito magoado. Mas se não chega a esse ponto, dá para perdoar. Aquele que ensinou a perdoar 70 vezes 7, ele é capaz de perdoar milhares de vezes mais. Irmão, conjectura comigo, eu sempre falo isso nessa igreja. Só que a gente esquece, sabe por quê? Porque a gente só pega aquilo que é bom para nós. Quando acaba o culto, a gente dá uma peneirada e diz assim: eu só vou levar isso. Você já entrou numa verdureira, você diz: a laranja está bonita, mamão madurinho, mas hoje eu só vou levar limão.
Você gostou de tudo, mas você só levou o que você precisava, ou às vezes o que o dinheiro dava. Querido, é impossível perdoar uma pessoa no mesmo dia, pelo mesmo pecado, 490 vezes. Jesus falou para perdoar 70 vezes 7. Isso é 490 vezes o mesmo pecado no mesmo dia. A pessoa peca contra ti, perdoa. Ela peca de novo, o mesmo pecado. Me perdoa? Perdoa. Irmão, se começar às 8 horas da manhã, quando chegar meio-dia, você vai dizer: ai Deus, chega, não te perdoo mais. Nem você vai suportar. Então o que Jesus estava ensinando? Se é tão difícil e isso jamais vai acontecer, o que ele queria ensinar? Ele queria ensinar a perdoar? Não, ele queria ensinar a não se ofender. Jesus queria ensinar o impossível. Ele queria dizer: não se ofenda, não se magoe, não se machuque. Considere que nós podemos fazer coisas piores do que aquilo que estamos acusando. Nós somos capazes de fazer coisas piores do que aquilo que estamos condenando. Nós somos capazes. Eu sei disso. Eu já fui impuro ao ponto de pensar acerca de pessoas aquilo que depois, quando pensaram de mim, eu falei: que injustiça. Mas eu já tinha feito com outros. E Deus me trouxe a memória e falou: ei, você já fez isso. Eu disse: é verdade, mas daí era eu. Você pode, os outros não. A mesma medida que tu medir, tu vai ser medido. Com a mesma medida que tu julgar, tu vai ser julgado. Com a mesma medida que tu condenar, tu vai ser condenado. Está na Bíblia. Vamos passar o val de Jaboque. Vamos deixar a nossa família longe disso e vamos parar para pensar no nosso pecado? Tem gente sofrendo por nossa causa. Você sabia disso? Tem, pastor? Tem. Às vezes é um filho, às vezes é uma mãe, às vezes é um pai. Ah, meu pai não soube me dar amor. Querido, tem gente que não recebe e não consegue dar porque não aprendeu como se faz isso. Quem nunca ganhou um abraço não sabe abraçar. Você já abraçou uma pessoa que nunca abraçou? Eu abracei um matuto. Você sabe o que é um matuto? Aqueles homens do mato. Uma vez eu fui na casa de um no interior, preguei o evangelho para ele. Quando acabou eu falei: me dá um abraço. E cheguei nele e fui abraçar. E quando eu fui abraçar, ele não sabia abraçar, ele começou a me dar tapa. Ele batia em mim assim, nos meus lados assim. Eu não sabia, a minha vontade era dizer: Deus, está machucando, irmão. E eu querendo dar um abraço fofo nele. Ele nunca ganhou. Quem nunca recebeu não sabe repassar. Então a gente cobra muito das pessoas, mas não sabe como foi a vida delas. Um pai que só apanhou do pai dele, só foi surrado, espancado, que o pai dele chegava bêbado, batendo na mãe dele, empurrando, gritando. O filho cresceu vendo aquilo. E muitas vezes o filho se tornou um espelho daquilo. Por quê? Porque ele viu. Aí muitas vezes aquele filho, quando cresceu, ele se tornou um pai e agora ele não sabe fazer outra coisa a não ser dizer: a comida está pronta, cadê o café? E todo mundo tem medo. Teve uma vez uma pessoa que me fez uma pergunta: teus filhos, eles sentem saudade ou medo quando tu chega em casa? Eu era do mundo, irmão. Eu era um monstro. E um homem de Deus, que eu ainda não era homem de Deus. Eu acho que eu ainda não sou. Ele perguntou para mim: quando tu chega em casa, teus filhos sentem saudade ou medo? E eu fiquei pensando, e eu falei: eu acho que é medo. Aí lá vem o pai. Sabe aquela mãe que ensina isso, que ela diz assim: deixa teu pai chegar. Teu pai é um monstro. Deixa teu pai chegar e daí tu vai ver. Poxa, pintou o pai. Aí o filho cresce olhando para o pai dizendo: meu, a mãe é legal, mas o pai... Mas quem ofereceu o capeta foi a mãe. Minha mãe fazia isso, irmão.
Deixa teu pai chegar. Meu Deus, e agora? Mas quem ofereceu o capeta foi a mãe, e o pai não era. Às vezes o pai chega, nem a mãe diz assim: os meninos fizeram isso, fizeram aquilo. Ele vira e diz assim: eu estou tão cansado, não sei, resolve tu. Estou de boa. Aleluia. Tem gente precisando da gente. Daí a gente está julgando a casa paterna, a gente está julgando a nossa mãe, porque a nossa mãe é uma grossa, uma ignorante, mas a gente não vai lá ver como é que ela foi criada. A gente está julgando o nosso pai, mas a gente não sabe como ele foi criado. Aí quando chega na fase adulta, às vezes não, às vezes foi muito bem criado e se tornou um rebelde, às vezes não. Se nós pararmos de apontar o dedo e começarmos a estender a mão, irmão, eu aprendi uma coisa: é a partir de mim, não é com base no meu passado. Tudo que eu vou ser, ter e fazer já está dentro de mim. E eu não preciso das bases nem do meu pai, nem da minha mãe. Eu construo as minhas bases em Cristo. O que Ele disse que é certo, isso eu farei. Então, se Ele mandou amar, eu vou amar. Se Ele mandou perdoar, eu vou perdoar. Se Ele mandou esquecer, se Ele disse que eu teria que morrer e nascer de novo, eu vou morrer e vou nascer de novo. Pastor, mas a minha carne deseja, a minha carne quer, a minha carne. Esse é o problema. Você é um ser espiritual vivendo uma rápida experiência humana. Então quem tem que mandar na sua carne é o seu espírito, porque é ele que vai prevalecer. A carne do pó veio, ao pó retornará. E agora escuta isso: quando Deus amaldiçoou a serpente, Deus disse o que para ela? Para a mulher Deus disse assim: porque fizeste isso, aumentarei sobremaneira as tuas dores de parto. Aí veio o diabo, no dia em que morreu a mãe de César Augusto, colocou os médicos para cortar a barriga dela e tirar César vivo. E aqueles médicos eram os cesarianos. O diabo tirou a dor de parto da mulher, colocou a cesariana. Hoje nenhuma mulher ora para que o bebê encaixe. Elas vão lá fazer o pré-natal e já pedem para marcar a cesariana porque não querem sentir dor. Aí sai dali e não cuida nem do próprio filho. Quem tem que cuidar é um estranho, porque não quis passar um minuto de dor. E a Bíblia diz que a mulher, assim como está para dar à luz, se contorce de dores, no entanto, depois, nascendo o menino, se esquece do que havia sentido. Aleluia. Assim está a igreja hoje. A igreja não quer mais parir os filhos de parto natural, ela não quer mais sofrer a dor de alguém, o pastor não quer mais se envolver com ninguém, ele não quer mais orar por alguém, ele só quer fazer um culto da vitória para poder ganhar o teu dízimo. E aí é uma cesariana. Agora, quando Deus falou com Adão, ele falou que Adão, no suor, não no suor do teu rosto comerás todos os dias da tua vida. A gente diz assim: eu quero pegar quem inventou o trabalho. Foi Deus. Pega ele. Eu quero pegar, quando eu chegar no céu, eu quero pegar quem foi que inventou o trabalho. Vai ler a Bíblia, foi o Senhor. E ele diz assim: a terra por tua causa. Agora olha o que Deus disse para Adão em Gênesis, no capítulo, se eu não me engano, capítulo 1, versículo 35, capítulo 2, versículo 35, ele diz assim: porque deste ouvidos à tua mulher, maldita é a terra por tua causa. Nunca mais vou ouvir minha mulher. Não, ei, Adão sabia que não podia comer do fruto. Se o homem sabe o que é certo, ninguém engana ele, nem o diabo, nem a mulher. Agora escuta uma coisa: quando eu disse para você, do pó vieste, ao pó retornarás, o que Deus disse para a serpente? Sobre o teu ventre rastejarás todos os dias da tua vida, e pó comerás. Nós podemos ser alimento de
alimento do diabo, é só a gente começar a pecar, que ele encontra a gente. Para deixar de ser comida do diabo, tem só um segredo: o diabo não suporta perdão e não suporta amor, porque Deus é amor. O diabo não suporta, ele não fica num ambiente onde tem amor e perdão. Nem que você chame ele, ele vai dizer: nesse ambiente eu não posso entrar. Ele tem aversão a perdão e a amor. Pastor, como é que eu faço para expulsar o demônio? Você sabe quantas expulsões eu fiz aqui dentro da igreja? Me ajoelhando do lado da pessoa possuída e dizendo: nós te amamos, sai agora. Eu informava o diabo, eu pegava aqui, se tem alguém com o nome de Maria aqui, esquece. Eu pegava aqui, me ajoelhava e dizia assim: diabo, nós amamos a Maria, ela é nossa. Nós perdoamos a Maria, ela é nossa. Aquela mulher, quando ela voltava, ela dizia: onde é que eu estou? Está na casa do Pai. Você está aqui comigo, amém? Amém. Quer derrubar o diabo? Ame e perdoe. Pastor, lá em casa o demônio se levantou. Ame e perdoe. Pastor, lá em casa está faltando até comida, pastor. Não sei o que Deus está dando tudo errado. As contas se embolaram tudo, não está dando para pagar. O dinheiro entra dia 5, dia 7, não tem mais nada. O carro só quebra. Eu não sei mais o que fazer. Oração ninguém consegue fazer, porque a gente está vivendo uma vida de inferno. É briga de manhã, é briga de tarde. Ninguém mais pode se olhar na cara. Ame e perdoe. O diabo vai levantar e vai dizer: ah, chega, vou procurar outra família. Essa aqui não dá. Para. Antes de falar, você pode pensar. Retém tudo aqui, ó. Porque se cair aqui, você vai ter que tomar uma atitude aqui, ó. Então para tudo aqui. Se eu não vou ficar irado, vou descansar. Eu sei que Deus está no controle da minha vida e vai dar certo em nome de Jesus. Vou amar, vou perdoar. Eu também podia ter errado, eu também podia ter sido comigo. E daí? Eu não ia querer que me perdoasse? E se fosse comigo? E se fosse eu que tivesse bebido, perdido a cabeça, batido, me prostituído, errado, enganado? E se fosse eu que tivesse tomado dinheiro à usura? Se fosse eu que tivesse corrompido, roubado? Eu não ia querer perdão? Eu não ia dizer: ah, errei, alguém me perdoa. Se colocar no lugar dos outros, a gente diz assim: ó, nunca se coloque no lugar dos outros. Cada um tem a sua vida, cada um tem a sua dor. Ei, a Bíblia, sabe o que a Bíblia diz? Irmão, lembrai-vos em meio às vossas aflições dos vossos irmãos que estão pelo mundo sofrendo coisas maiores e piores. Deus está dizendo assim, ó: te compara a quem está sofrendo, porque o sofrimento de outras pessoas ainda é maior do que o teu. Aleluia. Aleluia. Deus. Às vezes a gente está em casa reclamando do bife de novo, ovo de novo, macarrão, pão. A gente está lá reclamando, bife, ovo de novo, não acredito, o que vai ter de novo? Omelete? Tem uma criança dentro do mercado pegando na calça do pai, dizendo: o pai, compra um ovo. E o pai dizendo: Deus, pai, não tem dinheiro. Aleluia. Aleluia. Isso é igreja. Fora disso eu não acredito em mais nada. Isso é evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Fora isso, eu não acredito em mais nada. Amém. Você me ajudou a orar? Vamos orar, que é a melhor coisa que a gente faz. Então fica de pé comigo. Apaga um pouco as luzes mesmo e aumenta esse fundo de pregação aí um pouquinho, só para a gente poder. Misericórdia, Senhor. Fecha teus olhos. Ah, Senhor, assim como Jacó passou o val de Jaboque, assim como Jacó foi, Senhor,
usurpado em sua honra por Labão, assim como Jacó também, Senhor, depois pela sua ira traiu mais uma vez aquele a quem chamava de sogro. Mas assim como Jacó se arrependeu, e assim como ele passou o val de Jaboque, toda a sua família, todos os seus bens, e assim como ele foi ter contigo em secreto, assim nós queremos essa noite ter contigo em secreto. Esse é o nosso val de Jaboque. Esse é o lugar onde nós sentimos a tua presença. Nós sabemos que tu estás aqui. Tu viesse aqui para nos perdoar, para que tu pudesse nos levar à consciência de tudo aquilo que falamos, que fizemos, que pensamos, e das coisas que não perdoamos os nossos irmãos, porque está escrito na tua palavra: se não perdoardes os vossos irmãos, também não serão perdoados os vossos pecados pelo vosso Pai que está nos céus. Está na Bíblia, Senhor. E nós não queremos ouvir essas palavras, porque elas ferem, porque elas confrontam, porque elas sugerem uma mudança radical de pensamento e de sentimento. Mas essa noite nós viemos diante de ti. Nós queremos passar o val de Jaboque, queremos nos assentar, nos deitar e colocar a cabeça sobre a pedra que é Cristo, Senhor. Queremos sonhar com os anjos e queremos, Senhor, durante toda uma noite lutar contigo para pela manhã sermos tocados e a nossa vida mudar diante de uma realidade que vai ser, Senhor, a transformação total de pensamentos, sentimentos, paradigmas. Não queremos mais viver como vivemos, não queremos mais sofrer, não queremos mais ter dores acerca das coisas que fizemos, das coisas que falamos, das coisas que pensamos, das agressões, das prostituições, dos medos, das iras, das mentiras, de tudo aquilo que nos apoiamos. Nós acreditamos em homens, nós acreditamos em pessoas, nós acreditamos, nós entregamos a nossa vida e nós estamos nos sentindo tão traídos às vezes, Senhor, dizendo: mas eu confiei e me traíram. Porém hoje, nesse lugar, a nossa confiança está depositada em ti, Jesus. Tu fez o céu e a terra em 6 dias, o que tu não poderia fazer em nossas vidas em 6 segundos, Senhor. Se nós confiarmos em ti e entregarmos a nossa vida a ti verdadeiramente e pedirmos que tu nos aceite como nós estamos hoje, mas mude a nossa realidade, certamente receberemos de ti. Pedimos a tua misericórdia, a tua graça, o teu perdão, a tua paz. Não retire o teu Espírito de nós, Senhor. Torna a dar-nos a alegria da salvação. Fica conosco, Pai. Precisamos de ti, nós somos fracos, nós somos falhos, nós somos pequenos, nós não sabemos nem nos humilhar, nós não temos nem feição de criança, e tu só recebe crianças em teu reino, simples, humildes, não ingênuas, mas simples, verdadeiras. Uma criança não mente, Senhor. Uma criança fala absolutamente a verdade, doa quem doer, e ela nem sabe que está ofendendo, porque a ofensa não está nela, está em quem recebe a verdade. Pai, ajuda-nos, tira-nos de uma situação de conforto e nos coloca em confronto, primeiro com a nossa própria realidade, com nós mesmos. Quem nós somos, Senhor? Do que nós somos capazes, Pai? Até onde nós chegaríamos para lavar a nossa honra? Até onde nós iríamos para nos sentir satisfeitos com a nossa vingança? Ajuda-nos, Pai. Não queremos ser parecidos com o diabo. Somos filhos de Deus e queremos ser tua semelhança, tua imagem. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Aleluia, irmão. Vamos louvar e adorar o Senhor. Aleluia. Eu creio que Deus queria falar com o íntimo do teu coração. Vou falar uma coisa para você. Se você que veio aqui hoje não recebeu, eu, porque falei com você, recebi muito de Deus. Mas eu acredito que se você abrir o seu coração, se você se dispôs a ouvir, certamente Deus falou com você. Não é um culto inteiro que fala com você, é uma palavra.
Uma palavra é uma chave para destravar o coração retido na falta de perdão. Uma palavra, só uma palavra. A gente não precisa de um culto inteiro. Na verdade, nós só precisamos de uma chave, porque só tem uma porta para abrir. Aleluia. Então descansa um pouquinho nesse louvor. Vamos adorar, vamos. Sua face brilha mais que o sol, os seus olhos são como chamas de fogo, na sua boca há uma espada afiada, em sua coxa está escrito: Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Emanuel, Emanuel, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Emanuel. Ele está aqui, os seus olhos são como chama de fogo, a sua língua é como espada afiada de 2 gumes. Sim, seus pés são reluzentes como latão, e em sua coxa está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. A sua face brilha mais que o sol, os seus olhos são como chamas de fogo, na sua boca há uma espada afiada, em sua coxa está escrito: Senhores, Emanuel, Emanuel, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Emanuel, Emanuel. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Emanuel, Emanuel, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Emanuel, Emanuel, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor
Emanuel, Emanuel. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Acenda as luzes para nós. Levanta a tua mão direita para cá. Quero derramar uma bênção. Eu acho que de tudo aquilo que eu recebi na vida eu posso entregar para você. E tem uma coisa que eu recebi em meio a tanta guerra, é paz. Deus colocou muito disso no meu coração. Às vezes parece que tudo está desmoronando e Deus me chama e diz: tem paz comigo e com todos os homens quando depender de ti. Que Deus te dê essa paz hoje. Que Deus traga para o teu coração uma paz que renove o teu entendimento, a tua vida, a tua casa. Que Deus entregue para você o futuro que Ele desejou para você. Que Deus coloque dentro da tua casa uma medida de graça e um anjo, em que se alguma potestade há, algum principado, algum demônio do ar, seja ele geracional ou seja ele gerado por ódio, ele seja removido, arrancado no poderoso nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer sobre ti a sua luz. Que Ele te dê entendimento de tudo e paz. Em nome de Jesus. Amém? Vamos com Deus, vamos em paz. Que Deus te abençoe.